do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podem sentar. Estimadas almas, estamos no quarto domingo depois da Páscoa e hoje é festa também, a segunda oração da missa de São João Batista de La Salle. Ele que dedicou a sua vida inteira, fundou os chamados lasallistas, que dedicou a vida, até vir o concílio, a educar as crianças. Então, como estamos na luta para educar essas crianças para Deus, é muito bom que os senhores pais e educadores invoquem esse santo. Então vamos honrá-lo também, fazendo comemoração dele na missa de hoje. A oração coleta de hoje diz o seguinte: a igreja pede a Deus, ó Deus, que unis numa só vontade todos os fiéis, dai ao vosso povo que ame o que ordenais e que deseje o que prometeis, para que entre as instabilidades das coisas presentes se fixe o nosso coração onde está a verdadeira felicidade. Então vamos considerar o que a igreja pede, porque a Santa Igreja nunca pode rezar errado. É impossível. Porque a Santa Igreja, por ser mestra da verdade, ela ensina o certo, ela corrige o erro realmente errado. Por isso ninguém é condenado pela Igreja por engano. Quando ela condena alguma coisa é porque realmente é condenável. E quando ela reza perfeitamente. Então vamos considerar, porque mesmo sendo orações, as orações da Igreja estão impregnadas de verdades doutrinais e morais também. Por isso vamos considerar a coleta de hoje, o sermão desse dia. Então a primeira parte, a Igreja diz a Deus nosso Senhor, bom Deus, ó Deus, que unis numa só vontade todos os fiéis. O que isso quer dizer? A união de fé, porque todos os católicos de sempre devem acreditar em tudo que foi ensinado sempre. Nós temos uma unidade, uma união da fé. O católico do século III, ele acreditou em absolutamente tudo que nós cremos. E nós que aqui estamos temos que crer em tudo o que o católico do século IV, V e para trás acreditou. Se há alguma coisa a mais ou a menos, é porque algo está sobrando ou algo está faltando. Mas o depósito da fé é total. Então, da mesma forma que a fé causa uma união no tempo e no espaço de todos os que professam a verdadeira fé católica, apostólica e romana, nós também estamos unidos numa mesma vontade. Porque a nossa fé é para que vejamos a Deus, é para que salvemos a nossa alma. Então, os desejos, os anelos do coração católico em todos os cristãos, verdadeiramente cristãos católicos, devem ser os mesmos. Então, a fé que une os intelectos, submetendo as nossas inteligências a Deus, é a mesma fé que une os nossos corações e os eleva a Deus nosso Senhor. A igreja está rezando isso hoje porque se avizinha a festa da Ascensão. E nosso Senhor vai subir aos céus, e aí temos que também ter o nosso Sumus cum corda, o chamado corações ao alto. E quando a tradução dessa expressão da Santa Missa, o que diz? Já o temos para o Senhor, habemus ad Domino. Porque é mesmo Deus que nos ensinou as verdades que nós cremos, Ele se eleva às alturas e nós devemos estar ardentes em desejos de subir ao céu. E aí as nossas vontades devem estar unidas. Por isso, nesta vida, que ela vai se findar com a morte, a vida do católico é sempre pensar na morte, sem se deprimir. Se nós rezamos um rosário, nós falamos o nome morte quantas vezes? 153 vezes.
E se nós olhamos para os altares, todos que aqui estão, quase todos os santos, têm algum instrumento de morte, porque foi o veículo que os levou para o céu. São Judas Tadeu ali, São Judas. O senhor Corrente. Foi por ele que ele encontrou o martírio. E os santos mártires, Santa Luzia, seus olhos, por ela e por eles, e por suas virtudes, mas o instrumento, bom, todos os mártires carregam em suas mãos o instrumento do seu martírio. E a morte para nós é o veículo que nos leva para a eternidade. Por isso a vida católica, por causa da fé, nós nos preparamos continuamente, devemos, para isso estamos aqui, para isso os senhores se confessaram, para isso nós vamos comungar, por quê? Porque a fé que nos une nestas verdades ensinadas por nosso Senhor Jesus Cristo, também nos une para alcançar o que a fé nos promete. Por isso nós temos que ter um grande desejo do céu, que é o que a festa da Ascensão causa nas almas devotas. E para isso, devemos ter união de vontades. Todos devemos, pela nossa fé, desejar o céu. E é o que a oração vai dizer na segunda parte. Dai ao vosso povo que ame o que ordenais e que deseje o que prometeis. É impossível chegar até o céu se nós não é questão somente de obedecer o que Deus mandou. A obediência é um efeito que segue necessariamente, mas nós devemos amar o que Deus nos manda. Porque nós devemos amar o que Deus nos manda, porque vem da fé, porque devemos amar a verdade conhecida. Não é somente se submeter, creio, porque isso qualquer um pode afirmar uma verdade de fé, até longe da fé católica. Pode crer no Senhor Nossa Senhora e não crer no inferno. Não é católico, hein? Se perde a fé ao negar um martírio. Mas quem ama o que Deus ensinou vai abraçar tudo o que Deus disse. Não só de promessas que devemos esperar nelas, mas a verdade católica com todo o seu conteúdo. Por isso os mártires deram a vida por nosso Senhor, porque amando nosso Senhor, amaram o que Ele ensinou e amaram o que Ele deixou. E isso é a plenitude do nosso catolicismo. Nós amamos a Deus e todas as coisas de Deus. Por isso nós amamos os santos, por isso nós veneramos as coisas bentas, e tudo que tem algo de Deus recebe uma honra própria, segundo o que é. Mas por quê? Porque veio de Deus nosso Senhor. Então, daí ao nosso povo que ama o que ordenais, devemos amar os mandamentos de Deus. Porque às vezes ficamos somente com a obediência, mas a obediência, quando obedecemos algo que amamos, nós obedecemos com plenitude. E não só parcialmente. Não respondo o pai e mãe, quarto mandamento, mas por dentro estou ardendo de vontade, de ódio e de raiva. Não. Quem ama o quarto mandamento não deixa que o ódio e a raiva entrem no seu coração contra seus pais. Não deixa. E quando a nossa língua revolucionária tentar erguer a voz, ela fica paralisada pelo amor ao quarto mandamento. Os senhores veem que é muito mais do que não responder aos pais, é muito mais do que não matar, dar um tiro em alguém, é muito mais. Por quê? É porque Deus proíbe, eu amo o que Deus proíbe, porque o que Deus proíbe é maligno. Agora eu faço o que Deus manda, porque o que Deus manda é a própria bondade, absolutamente correto e não pode fazer mal para ninguém de bem. E assim a obediência se transforma numa observância fixada pelo amor e a verdade que vai, como um curso de um rio, chegar a Deus nosso Senhor. Aí a igreja segue dizendo, para que entre as instabilidades das coisas presentes, porque nós sabemos que neste mundo tudo passa, tudo. Os santos morrem, a igreja entra em crise, se perde a paz
da tranquilidade, vêm crises, e crises sociais, universais, e crises pessoais. Não todos os dias todos se levantam do mesmo jeito. Tudo nesta terra é instável. Mas então, se nós estamos unidos numa só vontade, e amamos o que Deus ordenais, e desejamos o que Ele promete, no meio das instabilidades e inconstâncias deste mundo, o nosso coração está fixo. Vem uma tempestade e o nosso coração, como está em Deus, ela permanece indestrutível. Vem uma crise, seja qual for, um acidente, uma desgraça, o que for, estamos presos na cruz de Cristo, tudo é devastado, mas o que estava preso em Cristo não se perde. Não quero dizer que não haverá lágrimas, dores, isso sempre haverá. E lembremos que aqui chama vale de lágrimas, mas só que a crise não arrasta o que está fixado em Deus nosso Senhor. É uma das razões que se explica porque na crise da igreja tão poucos foram os fiéis. Eu falo do clero, de todo o episcopado católico que publicamente conhecemos a fidelidade de 2. Pode-se discutir que tem o mais ou que tem o menos, mas quem os 2 que levaram as suas supostas excomunhões e foram demonizados por tudo o que eles fizeram para manter o que nós aqui celebramos e transmitimos, foram 2. E por quê? Esses 2 amaram a igreja com todo o seu coração, como se ama Deus, porque a igreja é o corpo místico de Cristo. E preferiram ser tratados por todo mundo e todos os anos como excomungados para o quê? Transmitir o que aquela igreja sempre transmitiu. Por estas verdades morreram-se mártires, homens foram para o desterro, muitos perderam todas as regalias para transmitir como missão aos índios e bárbaros e povos e tudo isso, por quê? Por amor à verdade. Então, mesmo com perseguições eclesiásticas, mesmo com calúnias e estupidezes, ouvidos surdos, os brados do demônio, quanto mais fortes, é porque ele está sendo mais atingido. Mas o resto segue. A cruz de Cristo avante e ninguém pode calar a voz de Deus quando amamos o que nós estamos transmitindo, que vem de Deus. E não é palavra humana, não é opinião humana, não é ensinamento humano, porque isso não vale nada. O que vale é a palavra de Deus, que é ela sim que dá vida eterna para os que a amam e a obedecem. Aí a igreja diz, para que nas instabilidades das coisas presentes se fixe o nosso coração, onde está a verdadeira felicidade. E nós sabemos pela nossa fé e pelo nosso catecismo que a verdadeira felicidade é aquela que não pode acabar. E ela se chama Deus. Então, se o nosso coração está preso, fixo, onde está a verdadeira felicidade, não há outra possibilidade de fixar um coração em outro que não seja Deus, nosso Senhor. Aí, mesmo nas nossos cansaços, tristezas, desalentos, dúvidas, incertezas, etc., nós estamos sempre com até um fundo de alegria. Por quê? Porque é Deus que cuida das coisas que nós não conseguimos. É Deus que dirige as coisas que nossos braços não alcançam. Então, o desespero não faz parte da vida de quem professa a fé católica e ama a Deus com o seu coração. Não faz parte. As dúvidas daquilo que nós devemos saber temos resposta no Evangelho, no Catecismo e no Magistério da Igreja. E o que o Magistério, o Catecismo e o Evangelho não respondeu, nós vamos ter resposta no juízo final e na eternidade com Deus. E o que todas essas coisas não responderem é porque nós não vamos dever saber. Então nós não ficamos inquietos por não ter resposta. A seu tempo, tudo que devemos saber será respondido. E andamos o quê? Na certeza da fé. O que Deus promete, se nós obedecemos as condições para alcançar, alcançaremos. E no combate para chegar até Deus, qual é o segredo? Estar fixos em Deus, fixados em Deus nosso Senhor. Então, queridas almas, avizinha-se a festa da Ascensão.
E essas festas não são somente para lembrar, nosso Senhor subiu aos céus, não, é para subir ao céu com o nosso Senhor, mesmo tendo os pés firmes nessa terra. E como você leva a nossa alma? Pelo desejo de estar com Deus. O desejo contínuo da oração, da luta contra o pecado, porque o pecado é maligno. Por que ele é maligno? Porque ele nos expulsa a Deus da nossa vida. Ele se opõe a Deus na nossa vida, por isso devemos abominar o pecado. E este ódio ao mal e o amor à verdade, que nos fará um dia também subir e estar com Ele, que é a verdade e a bondade por essência. Então, elevemos nossos corações. Nessa crise da igreja, às vezes nós nos tornamos muito insensíveis com as verdades eternas. Não estou dizendo para sermos carismáticos e melindrosos e açucarados, de modo algum, mas nós devemos amar. E nós devemos amar com tudo. É com a nossa vontade, principalmente, e é com a nossa sensibilidade. Devemos derramar lágrimas ao pé de um crucifixo e devemos, depois de comungar o corpo vivo e o sangue quente de nosso Senhor na Santíssima Eucaristia, sair alegres com uma alegria própria de quem esteve com Cristo, porque ninguém que esteve com Ele saiu mal, saíram todos bem. Mortos saíram inclusive vivos por Ele ter tocado o féretro, mancos saíram pulando por Ele ter curado as suas debilidades físicas. Então a presença de nosso Senhor deve nos ancorar na esperança e termos alegria. E isso é próprio de um católico que ama a verdade e que espera as promessas da verdade que nós amamos. Aí o sursum corda, o corações ao alto, a resposta será verdadeira. Já o temos para o Senhor. E o nosso coração deve ser de Deus e para permanecer em Deus, guardar com esta adesão da fé e da caridade para com o nosso Senhor. Então que a Santíssima Virgem nos ajude, já que o coração da Santíssima Virgem Nossa Senhora e do bom Jesus estão em sintonias de pulsações e conformidades com tudo que Deus Pai enviou, e é a Nossa Senhora quem causa em nós, como seus filhos, este amor a seu Filho unigênito, nosso Senhor Jesus Cristo, e as verdades do nosso Senhor também. Então, rezar com mais devoção Santo Rosário, ou pelo menos um terço, vai fazer de qual passar aos mistérios da Ascensão, todos os dias, de preferência, nosso Senhor, cada terço meditado, eleve um pouquinho mais nosso coração até chegar lá nas alturas, e Nossa Senhora prenderá nosso coração a Deus, e não tem quem possa desamarrar o que Nossa Senhora prende. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.